Bom dia para todos. Bom, como o irmão falou, meu nome é Andrea Canhon. Eu sou colombiana, tenho 26 anos e estou no mosteiro, aqui na fraternidade, né, monástica, desde fevereiro desse ano. Entrei como aspirante neste ano. Então, eu queria contar um pouco para vocês sobre como que eu cheguei aqui, porque que eu decidi ficar aqui mesmo. Eu estava na Colômbia trabalhando, eu sou formada, estava trabalhando numa empresa multinacional que tem operações na Colômbia, em outros países da América Latina e aqui no Brasil. Eu falava um pouco de português já, porque eu vim fazer um intercâmbio faz alguns anos aqui no Brasil, e eu comecei a trabalhar, né, com o escritório do Brasil, desde a Colômbia, virtualmente. Depois de um tempo de trabalho, a gente decidiu que seria melhor que eu viesse morar aqui no Brasil. Aí, no ano de 2014, abril de 2014, eu cheguei aqui em São Paulo e eu também tinha muitos planos, assim, de tipo profissional. Eu queria fazer um mestrado em empreendedorismo e continuar, né, com a carreira profissional. Lá para novembro de 2014 mesmo, eu participava de uma igreja também, aqui no bairro onde eu morava, no Jaguaré, e eu estava caminhando, né? Assim, sem nada de extraordinário, normalmente. Participava do grupo de jovens, de um grupo de oração também, e continuei assim até novembro de 2014. Eu percebi que eu não era totalmente feliz, que todas as coisas que eu fazia, mesmo profissionalmente, na minha vida pessoal, com as pessoas que eu compartilhava, eu não era realmente feliz. Estava faltando alguma coisa, que assim, eu sentia que não estava totalmente preenchida, feliz, realizada. E eu comecei a rezar muito, a pensar, e eu senti no meu coração que eu tinha um chamado para ser missionária. Aí eu comecei assim com uma coisa, com uma ideia. Tá bom, talvez seria muito bom, seria legal algum dia, né, deixar tudo aqui, sair pelo mundo para fazer uma missão, para ajudar as pessoas, fazer alguma coisa diferente. Eu comecei a compartilhar essa ideia com as pessoas do grupo lá que eu participava, do grupo de oração. Aí o primeiro conselho, né, que as pessoas me deram foi: você precisa rezar para achar um diretor espiritual, uma pessoa que consiga te orientar um pouco, né, nesse discernimento. Aí eu comecei a rezar muito mais, né, rezar bastante o Santo Rosário também. E lá para fevereiro de 2015 já, a coordenadora do grupo de oração que eu participava falou para mim sobre um retiro de silêncio. Aí, quando ela falou para mim, eu fiquei muito feliz, muito empolgada. Eu pensei, nossa, eu acho que aí mesmo que eu vou achar as minhas respostas, né? Porque eu estava me debatendo com um monte de coisa, né? Sabe, assim, eu estava tentando decidir o que eu ia fazer com a minha vida, basicamente. Se eu ia fazer uma missão ou se eu ia continuar com os meus planos de fazer um mestrado e continuar trabalhando, tudo mais. Então, quando ela falou sobre o retiro, eu achei o máximo, o melhor. Aí eu falei para ela que sim, que eu queria mesmo fazer. Aí ela ficou em contato, né, aqui. Ela entrou em contato com as pessoas do mosteiro, com o irmão Agostinho mesmo, e ela ficou combinando lá. Eu fiquei um pouco fora dessa questão. Aí eu ia fazer na primeira semana de maio o retiro de silêncio aqui no mosteiro, só que por questões de comunicação, do trabalho também, não deu certo. Aí acabou que eu cheguei para fazer o retiro, né? O primeiro dia do meu retiro foi no dia 25 de maio, que foi o dia 25 é o dia da mensagem de Nossa Senhora. Aí quando eu cheguei, a primeira coisa que eu senti assim, quando eu pisei aqui no mosteiro, foi uma paz, uma coisa incrível. Eu não conseguia entender mesmo o que era tudo isso. Aí eu cheguei, a outra coisa que me impactou muito foi a alegria de todas as pessoas. Eu cheguei, o irmão Agostinho já me recebeu, pegou a minha mala, a gente subiu lá, as irmãs me receberam.
eu conseguia enxergar uma alegria tão grande em coisas tão simples que eu fiquei muito impactada. Depois, no decorrer do retiro, na verdade, o meu coração estava um pouco fechado, porque eu falava para o Senhor: Senhor, me mostra, por favor, o que o Senhor quer que eu faça com a minha vida. Mas não, eu falava só por falar mesmo, porque no meu coração, na verdade, eu queria muito continuar com a minha vida normal, que nada mudasse, tudo normal. Vai, continua trabalhando, estuda, seus planos estão ok. Aí, no decorrer do retiro, realmente, quando a gente fica em silêncio, a gente consegue ver que nós não dedicamos tempo suficiente, a gente não para escutar a Deus. No silêncio, já para o final do retiro mesmo, eu entendi que o Senhor estava me pedindo para abrir o meu coração de verdade, não só para falar para Ele por falar, de alguma forma falsamente, mas que realmente eu aceitasse e quisesse entender a vontade dEle. Aí, no final do retiro, através da palavra mesmo, da carta de São Paulo aos Coríntios, eu entendi que a minha decisão ia muito mais além do que decidir entre fazer uma missão ou fazer um mestrado. O que eu estava decidindo era a minha vocação, e a vocação é realmente ter uma família, né, um matrimônio, ou ter uma vida consagrada. E através da palavra eu entendi que o Senhor estava me chamando para ter uma vida consagrada, para que eu pudesse me dedicar às coisas do Senhor e a ser santa mesmo. Aí, quando eu entendi tudo isso, eu fiquei muito apavorada, eu fiquei morrendo de medo. O padre Serafim, que foi o padre que me acompanhou aqui no retiro, em silêncio, ele me acompanhou, assim, ele entendeu muito bem tudo que eu estava vivendo, né, tudo que eu estava passando. E eu pedi para ele também continuar, né, com o meu processo, com o meu acompanhamento, depois de finalizado o retiro de silêncio. Aí, quando eu voltei para casa, eu ainda estava me debatendo se eu realmente ia continuar, né, ia, assim, dizer meu sim ao chamado que o Senhor estava me fazendo, ou se não. Aí eu senti, assim, uma vontade muito grande de continuar com as mesmas coisas que a gente fazia, que eu estava fazendo durante o meu retiro. Eu queria rezar o terço com as mensagens de Nossa Senhora, só que eu não tinha. Eu queria me dedicar à oração, rezar a liturgia das horas, a participar da Santa Missa todo dia. Mas as minhas ocupações e a minha vida não me deixavam me dedicar totalmente a Deus. Então, eu estava dividida entre trabalho e as coisas, né, do Senhor que eu queria realmente me ocupar, das coisas que eu queria me ocupar. Aí, eu, assim, com o acompanhamento do padre aqui no mosteiro, eu fui entendendo que o meu chamado era realmente a vida consagrada. Só que, além de dar esse passo, que é um pouco difícil, né, você também precisa ver qual o lugar onde você vai se consagrar. Porque você também precisa identificar qual a espiritualidade que com a qual você se identifica, né? Qual o carisma da comunidade, o que você quer realmente, como que você quer doar-se ao Senhor, né? Pôr à disposição do Senhor os seus dons. E essa decisão também é um pouco complexa. Você precisa rezar bastante. Além de rezar muito para poder dar o seu sim, precisa rezar ainda mais para saber onde que você vai entregar a sua vida. Aí, com o acompanhamento também, às vezes que eu vim para o mosteiro, eu entendi assim mesmo que o Senhor queria que eu entregasse a minha vida aqui, na fraternidade, no mosteiro. Eu, inclusive, procurei algumas outras opções, conhecer algumas outras comunidades, mas eu sentia que tudo que eu estava procurando estava aqui mesmo. A devoção a Nossa Senhora é uma devoção muito grande. Eu até compartilho também com as pessoas que antes eu não era tão mariana assim. Eu acho que o Senhor me trouxe para o Brasil mesmo, porque Ele queria que eu conhecesse muito mais a mãe, a sua mãe, a mãe de Deus, né? Ele queria que eu amasse ela realmente, porque assim, eu sinto isso muito forte. Aqui no Brasil, vocês
têm uma devoção muito grande por Nossa Senhora, que, claro, em outros lugares também tem, não é que não tem, mas aqui de alguma forma eu fui tocada mesmo. E eu posso dizer que o Senhor me trouxe para o Brasil para que eu conhecesse e amasse muito mais a Nossa Senhora. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi a alegria que eu vi em todos os irmãos. Em cada um deles, não tem nenhuma pessoa que eu não viesse, né, nessa época, que não fosse dessa forma, assim, muito feliz com a vida que eles têm aqui. Às vezes a gente acha que um monge, né, uma pessoa religiosa, é triste, fica fechada, se priva das coisas, mas realmente, assim, não é uma questão de se privar, de sofrer. A gente gosta muito de fazer essas coisas. Os irmãos e as irmãs transmitem essa felicidade para as pessoas. Eu acho que todo mundo aqui pode sentir, né? Não é uma coisa falsa. É uma alegria verdadeira. Não é que a gente não tem dificuldades. A gente tem, mas a gente sabe que o amor de Deus é muito grande, mais grande, que preenche realmente. E, além disso, eu também, às vezes, me debatia muito entre o que era realmente a doutrina da igreja. Porque hoje a gente vê muitas coisas, né? Tem alguns padres que falam algumas coisas sobre a igreja, sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito, outros que falam outras. Mas aqui eu consegui ver que o amor, quando a gente ama realmente a Igreja Católica, a gente reza por ela, e a gente reza para que ela se santifique. E eu consegui enxergar isso aqui também. Consegui ver que a gente precisa, de alguma forma, ser radical para ter uma vida santa, para realmente agradar a Deus. Isso eu consegui enxergar aqui também. Então, isso também me motivou muito, E, indubitavelmente, a paz e a vivência das mensagens de Medjugorje, que às vezes a gente fica pensando, como que eu consigo agradar a Deus? E nós imaginamos que são coisas tão complexas, tão complicadas, mas na verdade são coisas muito simples, que nem o Padre João falou, as 5 pedras de Medjugorje. A gente faz adoração ao Santíssimo Sacramento, a gente faz adoração à Santa Cruz, que são coisas que Nossa Senhora pediu. Então, quando a gente fala da vivência das mensagens de Medjugorje, são coisas muito concretas. A gente não precisa ir além, a gente não precisa fazer coisas extraordinárias. A gente começa fazendo as coisas simples e a gente vai avançando. A gente vê que realmente é o Senhor que preenche o coração. Então, depois desse processo de discernimento, quando eu realmente aceitei no meu coração que eu ia consagrar a minha vida ao Senhor, eu procurei, fiz experiência vocacional, se bem que eu fiquei um mês fazendo experiência aqui no mosteiro, morando com as irmãs lá em cima, mas eu acho que lá para a segunda semana eu já sabia, eu já tinha certeza no meu coração que era aqui mesmo que eu queria ficar. E eu pedi, então, para entrar no mosteiro já, né, como aspirante. Só que eu precisava resolver também alguns assuntos, né? Aí eu voltei para casa, lá na Colômbia, conversar com a minha família sobre a minha decisão. Foi um pouco difícil também, especialmente para minha mãe, que de alguma forma idealiza, assim, as mães de alguma forma idealizam, né? A sua filha casada, com filhos, com outro tipo de vida. Então, para ela foi um pouco forte, né? Escutar que eu ia entrar no mosteiro. Mas ela, graças a Deus, ela respeita, né, a minha decisão, e eu rezo também bastante por ela, porque eu sei que o Senhor sempre faz todas as coisas completas, Ele não deixa nada aos poucos, aí ao meio. Eu sei que ela vai entender, né, a minha decisão completamente e vai amar e também vir para conhecer o mosteiro. Eu também tive uma graça muito grande quando eu saí, né, pedi as contas no meu emprego, tudo mais, o meu chefe falou para mim, ele perguntou, você tem algum lugar que você gostaria de conhecer, que você ainda não conhece, assim, relacionado com a sua fé? Aí eu pensei, claro, Medjugorje. Aí ele falou, bom, então você vai conhecer Medjugorje. Aí eu, tá bom, então. Isso foi lá para abril, mais ou menos, quando eu estava pensando, né, o que eu ia fazer com a minha vida.
Aí, quando eu pedi as contas mesmo, que foi no mês de julho do ano passado, ele veio com um papelzinho para mim e ele me entregou. Aí eu vi que no papel tinha uma fotinho de Nossa Senhora, né, de Medjugorje. Aí eu não entendia. Que eles estão me entregando um papel com uma foto de Nossa Senhora de Medjugorje, não, Rainha da Paz, né, aquela estátua lá, a imagem de Nossa Senhora. Aí eu recebi, eu abri, ele falou: é um presente nosso para você, para te agradecer pelo trabalho. Aí eu abri e era uma transferência bancária para minha conta, para que eu comprasse a passagem, para que eu pudesse conhecer Medjugorje. Então, nossa, eu fiquei muito feliz, né? Era tipo um sonho assim, cumprido. Aí eu providenciei, né, tudo para ir, e pela graça de Deus, em fevereiro, no início desse ano, janeiro, desculpa, fevereiro eu entrei, em janeiro, eu fui para Medjugorje, tive essa graça maravilhosa. Eu acho que foi uma época assim, um pouco tranquila, né, porque por causa do frio não tem muitas pessoas. Então o ambiente foi muito propício para confirmar realmente o meu chamado, conhecer muito mais, né, o carisma da fraternidade, que o Padre João falou, não é uma questão de geografia, né, porque aqui a gente também vive em Medjugorje, e eu consegui só confirmar o meu chamado. Também tive algumas dificuldades, né, por causa da minha nacionalidade, para entrar, mas o Senhor também providencialmente me mostrou que para Ele não existe nada impossível, e eu consegui tirar o meu visto na Itália e aí viajar para Medjugorje. Assim, tirei o meu visto um dia antes da data da passagem e fui. Voltei, né, já para o Brasil diretamente, já com as minhas malas prontas para morar com as irmãs e começar a minha vida de religiosa mesmo. E eu posso dizer que eu sou muito feliz hoje. Acho que a gente não precisa de muitas palavras, né? Eu acho que mais com as ações, né, com carisma, com as coisas simples que a gente consegue transmitir a alegria e o amor, né, que a gente tem realmente. Eu me sinto parte da família e agradeço, né? Aproveito para agradecer todos os irmãos, as irmãs, oblatos, todas as pessoas que vêm aqui no mosteiro, né, pela acolhida e pelo carinho também muito grande. Muito obrigada.